As constelações familiares, elas são uma abordagem terapêutica que procura incluir o sistema familiar de origem, ou seja, os nossos pais, avós, bisavós, e não apenas aquelas pessoas, que fazem parte da nossa família, mas também incluir os acontecimentos que fizeram parte da jornada de tantos que vieram antes de nós, assim como da nossa própria jornada desde a infância e até mesmo na vida intrauterina. Então, quando nós observamos aquilo que aconteceu de bom, de ruim, de positivo, negativo, aquilo que foi trágico, todas as dores, os desafios e as superações daqueles que vieram antes, quando a gente olha com amor e respeito para tudo isso, nós integramos tudo aquilo que veio antes, nós dizemos um grande sim àquela vida e às existências que passaram por aqui antes de nós. E tudo isso foi necessário para que nós estivéssemos aqui hoje, ou seja, tudo isso foi necessário para que a vida chegasse até mim. E agora, imagina o sistema familiar como uma grande engrenagem, em que cada membro da nossa família é uma peça dessa engrenagem. O que é necessário para que essa engrenagem funcione bem? Que todas as peças façam parte, que todas as peças sejam devidamente incluídas. Quando isso acontece, essa engrenagem, que se chama sistema familiar, funciona bem. O que eu observo nos atendimentos, nas dinâmicas tanto individuais quanto em grupo, online ou presenciais, são os padrões repetitivos. É muito comum nós encontrarmos, por exemplo, um cliente ou uma cliente que sente medo de algo e não sabe de onde vem esse medo. Quando posicionamos o sistema familiar, nós observamos que esse medo está relacionado ao medo que a mãe sentia, que a avó sentia, que a bisavó sentia. Esse é um padrão repetitivo. O mesmo sentimento eu observo com relação à raiva, por exemplo. Se um cliente vem constelar um tema ligado à raiva, com os punhos fechados, essa pessoa já chega manifestando essa raiva, inclusive na fala e no olhar. Quando efetuamos o posicionamento, nós localizamos a origem dessa raiva, que se repete geração após geração. Padrões mais comuns de repetição: infidelidade entre os casais. Isso é até um tanto polêmico quando nós falamos que quem ama também trai. Por que, Gi? Por que, Gisele, você pode me perguntar? Que a infidelidade é um padrão repetitivo nos sistemas familiares. Basta observar a dinâmica familiar. Uma mulher, por exemplo, que atrai um homem e este marido tem um padrão de infidelidade e ele não se sente bem com isso, ele gostaria de não ser dessa forma. Quando posicionamos o sistema familiar, observamos o quê? O pai dele também tinha esse padrão de infidelidade no casamento, às vezes o avô, e às vezes esse padrão é repetido geração após geração. Eu falei aqui, citei aqui o exemplo dos homens, mas isso também acontece entre as mulheres. Às vezes, se a mulher olha para o seu sistema familiar e observa, não, mas a minha mãe não traiu meu pai, mas o pai traía a mãe. E aí ela rejeitou esse pai a vida inteira, julgou, condenou esse pai por esse comportamento e aí se colocou no lugar de quem salva a mãe. Ela rejeitou esse padrão do pai e acabou atraindo um homem que repetiu o padrão do pai dela, porque ela se colocou no lugar de quem salva a mãe. Um outro padrão repetitivo muito comum: compulsões. As compulsões alimentares, compulsão por compra, vários tipos de compulsões. Quando nós observamos no campo desse sistema familiar, aquele cliente está repetindo o destino ou do pai, ou da mãe, ou de algum avô, ou de alguma avó. Então, o movimento que libera qual é? Olho para isso, olho para esse padrão, digo um sim a isso. Foi assim. Eu aceito primeiramente, ao invés de seguir na vida rejeitando tudo isso. Eu olho, digo sim, aceito, integro e talvez aí a pessoa esteja pronta para olhar para o próprio destino.
deixando esse padrão repetitivo com aqueles que vieram antes. E são os mais variados padrões repetitivos. Acontece que nós seguimos caminhando na vida, repetindo aquilo que nós excluímos no nosso coração. Na visão sistêmica, nós somos mais leais do que livres. Nós amamos, porém, um amor cego, um amor adoecido. A mente infantil, quando ela vive determinadas situações no seu contexto familiar, ela sofre com aquelas questões que ela vivenciou, né? E ela se protege, é quase como um trauma que fica congelado no seu corpo. Então, quando uma criança passa por determinado contexto desafiador, essa marca fica no seu corpo e na sua mente inconsciente. E essa criança cresce, se torna um adolescente, se torna um adulto, que faz de tudo para esquecer aquilo que viu, aquilo que sentiu lá na infância. Porém, nós somos leais ao nosso sistema familiar. Então nós, por lealdade, nós repetimos aqueles padrões. Preciso citar exemplos para que isso seja didático, para que você que esteja acompanhando possa entender didaticamente. Somos leais a um pai que bateu na mãe, por exemplo. De que forma essa lealdade acontece se isso foi algo que causou tanta dor naquela criança? Ela atrai de maneira inconsciente um padrão de relacionamentos, um padrão de relacionamento adoecido, ou seja, muito provavelmente essa menina que viu o pai agredindo a mãe, sendo violento com as palavras e até mesmo fisicamente, atrai um relacionamento abusivo. E quando ela percebe isso em uma constelação, quando ela olha e percebe que ela está repetindo esse padrão, no primeiro momento, o que eu estou fazendo? Atrair um homem parecido com o meu pai, mas era tudo que eu não queria. Isso é lealdade a esse sistema familiar, porque essa possível cura, ou melhor, essa solução para que esses padrões não se repitam na descendência, por exemplo, e que para essa pessoa se libere para um novo relacionamento mais saudável, é preciso olhar para isso, integrar, dar um bom lugar no coração e deixar isso com eles, essa dor desse casal com eles. E quando nós ampliamos no campo morfogenético, quando nós ampliamos o posicionamento desse sistema familiar, nós observamos que esse padrão, digamos, de agressividade vem de lá atrás. Não começou no pai, começou muito provavelmente lá no avô, até mesmo no bisavô, e vem tombando geração após geração, até que em determinado momento a pessoa olha para isso, ressignifique, aceite e deixe isso com quem, na origem disso, olhando para a raiz, aceita, integra e deixa isso, faça uma despedida e sempre com amor e respeito. Então sim, os padrões repetitivos, eles são lealdades invisíveis. Somos mais leais do que livres. E para que você se libere, é preciso olhar para essas lealdades invisíveis e inconscientes e dar um bom lugar no seu coração. Aí é possível fazer movimentos de solução e de liberação. Os emaranhamentos sistêmicos ou os emaranhados sistêmicos, eles podem ser os mais variados possíveis, ou seja, eles são consequências daquilo que não foi ordenado, equilibrado e daquilo que foi incluído. E aí eu preciso falar das 3 leis básicas das constelações familiares, que são ordem, equilíbrio e pertencimento. Quando há desordens, há emaranhados. Quando há exclusões, ou seja, o oposto do pertencimento, há consequências que nós chamamos de emaranhados. E quando há desequilíbrios entre o dar e o tomar, há consequências, as mais variadas. E é isso que nós chamamos de emaranhados. É como se fossem nós de fios que nos
conectam a todos. E quando nós excluímos, rejeitamos. Consequência, nó. Quando nós desordenamos, saímos do nosso lugar de pequenos em relação aos nossos pais, por exemplo, nós criamos emaranhados. E quando há desequilíbrios, um exemplo bem simples de desequilíbrio, quando eu tomo algo de alguém, quando eu cometo algum furto, ou quando alguém lá de uma geração passada explorou alguém, isso é criado um emaranhado, porque alguém foi explorado para que o meu sistema prosperasse. Criam-se emaranhados. E aí os emaranhados são as consequências daquilo que veio antes. Então, vou explicar um pouquinho, procurar ser o mais didática possível sobre essas 3 leis. Ordem, equilíbrio e pertencimento. Ordem, quem veio antes? Os meus pais, os meus avós, os meus bisavós. Esses vieram antes e eles são maiores em relação a mim porque foram eles que me deram a vida. Eu, enquanto filha, olho para essas pessoas enquanto pequena, do meu lugar. Quando eu entendo que eu sou melhor do que a minha mãe, melhor do que meu pai, eu me coloco em um lugar de grande em relação a eles. Quando eu julgo, quando eu excluo, quando eu rejeito, quando eu nego, eu fico grande em relação àqueles que me deram a vida. E aí há consequências. Aqui são criados os emaranhados. Então é preciso o quê? Ordenar. Entrar no lugar de pequena em relação aos que vieram antes. E com relação aos filhos, aí sim, eu sou grande porque eu levo a vida aos meus filhos e às gerações que vierem depois. Equilíbrio entre dar e tomar, o que se observa nos sistemas familiares e também organizacionais, porque uma empresa é também um sistema, porém é um sistema organizacional. É preciso que haja um equilíbrio entre dar e tomar. Vamos tomar o contexto de um relacionamento de casal. Quando um dos dois, ou marido ou mulher, se dedica demais, cuida, dá a maior parte do dinheiro, é carinhoso ou carinhosa, é atencioso, atenciosa, paga todas as despesas e o outro não retribui de alguma forma na mesma medida, há um desequilíbrio e há consequências, ou seja, os desequilíbrios são criados emaranhados. Em um contexto de sistema empresarial, por exemplo, quando uma empresa explora os seus funcionários, ou seja, não retribui àqueles funcionários o tanto de dedicação e de empenho que eles empregam nessa empresa, quando eles não são devidamente vistos, reconhecidos, há consequências. O fluxo de prosperidade, de crescimento dessa empresa, ele é o quê? Ele é limitado. É preciso dar em uma boa medida. E o pertencimento. Todos pertencem a um sistema familiar. Os exemplos mais clássicos, mais comuns de serem vistos, mulheres que não permitem a vida a um bebê, são bebês que não nasceram. E como isso é uma dor muito profunda, é um trauma, é motivo de vergonha, ainda na nossa sociedade, os abortos, eles são exclusões e há consequências. Quando uma mulher não tem por muitas razões, às vezes ela não tem condições emocionais, financeiras, de trazer à luz a essa criança, ela opta por não por não permitir que a vida seja levada adiante, por não permitir que essa concepção seja gestada e que a vida chegue a essa criança. Ela exclui e esconde. Isso é um emaranhado e traz consequências. Quais? Não sabemos, porque no olhar sistêmico a gente parte da consequência e não da causa. Um outro exemplo de exclusão, um pai alcoolista, algo bem comum, ou um irmão dependente químico, em que eu tenho vergonha desse irmão, não falo dele, eu excluo ele do meu coração. Isso é uma exclusão. E o olhar sistêmico parte da premissa de que todos pertencem. Quando há exclusões de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho que não nasceu, de algum avô, avó, há consequências nessa geração ou nas próximas.